Contrastem comigo agora, senhores, essas 3 famílias que na segurança de seus lares entregam uma educação de qualidade com o que aconteceu com o Vitor, assassinado por um marginal em uma escola pública. Se essas 3 famílias que educam bem os seus filhos devem ser categorizadas como abandono intelectual, como é que eu vou categorizar a escola brasileira? Eu preciso que os senhores deputados enxerguem e recordem um nome específico: Vitor Gabriel Mezzetti. O Vitor tinha apenas 15 anos, senhor presidente, quando foi esfaqueado agora na última sexta-feira, 22 de maio, na escola Tancredo Neves, em Chapecó, a cidade onde vivi por 27 anos. Ele foi esfaqueado na escola e morreu no dia seguinte no Hospital Regional do Oeste. O Vitor foi atingido por um colega de 17 anos, um menor de idade, durante o intervalo dentro da escola. Você manda seu filho para estudar e, infelizmente, ele vira um marco histórico de violência. Este mártir do problema da educação brasileira. E 2 fatos aqui precisam ficar claros a respeito do assassinato cruel do Vitor Gabriel Mezzetti, esse adolescente. O assassino do Vitor estava matriculado na escola há apenas 15 dias e o Estado catarinense sabia que ele tinha antecedentes criminais registrados em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Vitor, inocente, teve que compartilhar esse espaço perigoso que é a escola brasileira com esse marginal, com esse criminoso. Enquanto o Vitor estava morrendo em Chapecó, o que está acontecendo com as famílias educadoras no resto do país? Eu quero começar, por favor, coloca na tela para mim uma imagem da Deia e do Tiba, um casal que vive no Rio Grande do Sul e que agora recebeu uma liminar do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, obrigando a matricular os 6 filhos que estavam em educação domiciliar, aprendendo retórica, matemática, oratória, língua portuguesa, inglês, latim, coisa que nenhuma criança aprende numa escola brasileira. E agora uma liminar do MP os obriga a matricular essas lindas crianças e, pior, em níveis inferiores àqueles de desempenho em que já se encontravam. Segunda família que eu quero mostrar para os senhores, a família de Jales, o casal de Jales, condenados a 50 dias de detenção por esse ser inominável que é o magistrado Júnior da Luz Miranda. O promotor até pediu a absolvição do casal, porque as filhas leem, estudam, escrevem, têm um desempenho inteligentíssimo, um desempenho impressionante. Os senhores podem ver quantos livros elas leram com essa idade, provavelmente muito mais páginas que os próprios senhores aqui e certamente muito mais páginas do que todos os professores das escolas públicas que nós temos no Brasil hoje. E essa família, o casal de Jales, foi condenado a 50 dias de detenção por ensinar às suas filhas não só tudo que uma escola brasileira ensina, muito melhor do que uma escola brasileira ensina, mas também aulas de latim e piano. O magistrado desse caso negou audiência por videoconferência à advogada que estava grávida, negou audiência por videoconferência à advogada que estava amamentando e comentou com ironia no perfil das redes sociais da advogada após a decisão de condenação por 50 dias de detenção dessa família que está nada mais, nada menos do que tentando evitar que suas filhas também sejam esfaqueadas. Pois bem, este magistrado agora responde à Corregedoria do Tribunal de Justiça, foi representado no CNJ. E eu quero mostrar uma terceira família para os senhores deputados. Essa é a família de Araucária. Eles têm filhos de 4 e 7 anos no começo do processo. E foram condenados agora a uma multa diária, senhores, de R$1.000 por cada criança. E a multa se acumulou em 1,5 milhão de reais por não terem colocado seus filhos numa escola regular, numa escola pública, para correrem o risco de serem esfaqueados como Vitor. Estas crianças que estão sendo muito bem educadas pela família, agora são motivo do nosso judiciário punir. As contas da família foram bloqueadas, o carro foi bloqueado. E olha só, o que nos causa mais náusea nesse fato, senhores, é que o próprio Ministério Público elogiou por escrito o desempenho da mãe, o trabalho pedagógico dessa mãe, que não só acompanhava as crianças como pedagoga, mas como a neuropsicopedagoga, registrava todos os conteúdos diários, usava material particular de alta qualidade e entregava um grande desempenho intelectual para essas crianças. E, mesmo assim, o judiciário mandou cobrar
uma multa, mandou cobrar uma multa milionária dessa família. Mas contrastem comigo agora, senhores, essas 3 famílias que na segurança de seus lares entregam uma educação de qualidade com o que aconteceu com o Vitor, assassinado por um marginal em uma escola pública. Eu pergunto, senhores, se essas 3 famílias que educam bem os seus filhos devem ser categorizadas como abandono intelectual, como é que eu vou categorizar a escola brasileira, onde você manda um aluno, um adolescente, e ele volta morto para casa? Como é que eu vou classificar um sistema como esse? Esta, senhores deputados, é uma inversão monstruosa do que o Estado brasileiro deveria estar garantindo. O Estado está punindo pai e mãe que sacrificam suas vidas por uma geração mais inteligente, castigando com congelamento de bens, com multas, com condenação. Enquanto isso, a escola entrega um serviço pífio. Isso está registrado na história. Eu quero que os senhores leiam comigo o que diz o jornalista William Shirer, que teve acesso às correspondências durante o regime nazista, publicou esse livro, e ele comenta um discurso de Hitler do dia 6 de novembro de 1933. Adolf Hitler, o maior líder nazista do mundo, disse que quando um oponente declara: "Eu não vou ser um nazista", eu calmamente respondo: "Seu filho já nos pertence. O que você é? Você vai morrer. Seus descendentes, porém, já estão no nosso acampamento. Em pouco tempo, os seus filhos não conhecerão nada além desta nova comunidade, que pode se aplicar ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo ou a qualquer outro tipo de regime." Até gostaria de lembrar os senhores sobre alguns deles. Em 1930, a juventude hitlerista ordenou que todos os jovens alemães fossem educados pelo programa Hitler Jugend fora da casa dos pais, ou seja, os jovens eram impedidos de receber a educação que seus pais queriam para receber uma educação nazista. Em 1966, a mesma coisa na Revolução Cultural Chinesa, quando Mao Tse-tung determinou que as crianças deveriam ser afastadas de seus pais. Ou ainda poderíamos citar o que aconteceu em 1977, no Camboja, quando Pol Pot separou as crianças a partir de 8 anos de suas famílias para ministrar em todos esses 3 casos históricos uma educação ideológica que impede a transmissão de valores familiares e fixa na cabeça da criança valores políticos e ideológicos que nós, catarinenses, não concordamos. Senhores, o ensino domiciliar já é realidade em 85% dos países da OCDE. É por isso que eu agradeço aos senhores por terem aprovado comigo hoje a moção 192, que parabeniza e incentiva a deputada federal Carol Detoni, nossa pré-candidata ao Senado, pelo seu projeto de lei protocolado no último dia 25 de maio para anistiar as famílias, como a família de Jales, como essa família da Araucária, como esta família da Déia e do Tiba, que só estão tentando livrar seus filhos de serem esfaqueados enquanto não aprendem nada que preste numa escola oferecida pelo serviço público. Então, senhores, quero agradecer pelo apoio a esta moção, considerando que neste mesmo projeto, a deputada Carol Detoni menciona estudos internacionais que comprovam melhor desempenho acadêmico, mais leitura e menor envolvimento com o uso de drogas ou criminalidade para a criança que não vai à escola e aprende com seus próprios pais. Entendemos, é claro, com ressalvas que o homeschooling ou a educação domiciliar não é para todos. É para aquela parte da população que decide abdicar de fato, às vezes de uma renda maior, de um tempo maior no mercado de trabalho para fazer de seus filhos o foco de suas vidas. E, senhores, nós queremos concluir dizendo que a deputada Ana não é inimiga da educação pública. Até porque temos recursos e leis que tentam melhorar esse quadro escandaloso que é a realidade do Brasil. As leis que nós já aprovamos e os projetos que já apresentamos aqui, leis que defendem a criança de abuso institucional ou de violência física e que melhoram a qualidade da educação. E gostaria, inclusive, de abrir um parênteses para cobrar do deputado Fabiano, é óbvio, não podia ser diferente, um petista segurando o nosso projeto de lei 336, que garante aos alunos o direito de gravar o conteúdo a eles ministrado em sala de aula. É óbvio que o deputado petista vai segurar o nosso projeto lá na comissão. E, por fim, falar também dos nossos recursos, senhores deputados. Nós temos 25 milhões de reais aplicados em educação em todo o estado catarinense e especificamente aqui na região do extremo sul catarinense, onde nos encontramos agora em Araranguá. Nós temos 4,3 milhões de recursos em emenda parlamentar desta deputada. Então, não é porque nós denunciamos os abusos e os contrastes das injustiças do judiciário e do sistema brasileiro que nós deixamos de lado os bons professores e os bons alunos.